Agora nós já estamos juntos, né? Todo mundo já está mais ou menos esclarecido, quem é da aula presencial, quem é da online. Mas mesmo assim ainda vai aparecer gente aí com problemas de estar no lugar errado, aí, né? Principalmente nas online, né? No online da tarde, né? O que aconteceu ontem. Vocês lembram que até a Yara entrou, né, para falar, ó, gente, tem gente errada aí, né? Muito bem. Movimento iluminista. Onde nós estudamos que o iluminismo foi um movimento que aconteceu no finalzinho assim, do século XVIII, 1740 para frente, a metade do século XVIII. Esse movimento teve início aonde? Na Inglaterra, com outro nome. Nós estudamos as chamadas revoluções burguesas. Essas revoluções aconteceram principalmente num atrito entre o novo, que é o sistema econômico, que é a liberdade política, que é a liberdade religiosa, que era levantada principalmente pelas questões da burguesia. A burguesia necessitava dessas liberdades, certo? Política, econômica, religiosa, fiscal, tranquilo? Ela precisava disso. Porém, ela não tinha uma organização. Ela não era da classe do poder, por exemplo, da nobreza. Mas ela tinha o quê? Ela tinha o poder econômico. Então ela percebeu que era necessário fazer o quê? Dar sustentação para quem? Para quem estava no poder. Quem estava no poder? O rei. E assim foi feita essa parceria, né? O rei tinha o poder econômico da burguesia e a burguesia começava a fazer uma escalada de poder em direção aonde? Ao poder máximo, que é do rei. Muito bem. E o rei também tinha o poder de quem? Da Igreja Católica. E outro poder que ele também tinha como, assim, como parte do seu ministério era a nobreza. Afinal de contas, o rei só pode ser eleito se ele pertencer à classe dos nobres. Então essa era a estrutura que nós estudamos como antigo regime, como sistema absolutista. É aí então que você viu a burguesia fortalecendo o poder do rei. Em vários reinos europeus, a burguesia falou, bom, vamos dar poder para o rei, ele vai ser um único rei, e nós vamos ficar submissos a vários reinos feudais. E assim aconteceu na Inglaterra, em Portugal, na Espanha. Vai demorar mais para acontecer aonde? Lá na chamada Alemanha e lá na Itália, que não eram Itália nem Alemanha, eram reinos italianos e reinos germânicos, certo? Foi mais complicado ali. E assim a Inglaterra vai fazer a sua revolução, onde eles resolveram, finalmente, após vários atritos, até uma guerra civil que nós estudamos, o grupo do parlamento, liderado por Oliver Cromwell, né? Lembra aquele mercenário? Eles venceram as tropas do rei. E assim o rei foi obrigado a assinar um acordo. Lembra disso? Guilherme de Orange, ele assinou um acordo onde o parlamento tem a representação política, tem a representação econômica e principalmente fiscal. Eles vão escolher uma pessoa daquela Câmara de Políticos do Parlamento inglês. Uma pessoa escolhida para ser o quê? Esse representante deles. À frente do quê? Da parte da economia, da parte da justiça, beleza? Da política. E essa pessoa foi chamada de primeiro-ministro. O rei vai existir? Sim. Nós temos então o início de uma monarquia na Inglaterra, que tem como representação os políticos do parlamento, que existe até hoje, a monarquia parlamentar. Isso aconteceu em 1688, a derrota do exército do rei, e em 1689, no prosseguimento das consequências desse movimento, o rei assinando um documento chamado Bill of Rights, que é a submissão política, econômica, judicial, alfandegária ao parlamento. O parlamento toma essas decisões. Esse contexto, esses políticos aí. Essa foi a revolução principal que levou a Inglaterra a se tornar uma potência maior do que ela já era. Por quê? É assim que a burguesia chega ao poder, através de uma representação do ministério, um primeiro-ministro, e ela vai ter o quê? Condições de avançar no processo de crescimento econômico, político, liberdade de expressão, liberdade religiosa e assim por diante. Beleza? Qual o próximo passo? Com essa submissão do rei e a burguesia em alta naquele período, final do século XVII, 1689, nós temos algumas liberdades.
nós temos algumas novas teorias que vocês estudaram em sociologia e filosofia. São os ingleses, lembra disso? Quando você estudou os pensadores ingleses, lembra disso? O que eles pregavam? Uma nova liberdade pós essa monarquia absolutista. Isso foi chamado de liberalismo. E aí nós estudamos, vocês estudaram na chamada, nas humanidades das ciências humanas, vocês estudaram a liberdade econômica de Adam Smith, de David Ricardo, David Senior. Vocês estudaram as liberdades, principalmente políticas e econômicas, tranquilo? E isso avançou, fez com que a Inglaterra tivesse universidades, uma criação de um espaço para cientistas, as sociedades secretas, por exemplo, a maçonaria, a Ordem Illuminati, elas deixaram de ser secretas, elas passaram a ser discretas, e assim o processo avança. O próximo passo, que vai ser na outra matéria que nós vamos estudar, vai ser essa burguesia, com essas ideias de liberdade, essas teorias de liberdade em ação, elas vão se transformar naquilo que é chamado incentivo à produção industrial. Desde Elizabeth I, que nós estudamos, ela já reforçava o quê? A lei dos cercamentos para a produção do quê? Principalmente da produção da criação de rebanhos de ovelhas. Lembra disso? Ela cercou as terras, ordenou cercar as terras e passou essa produção. Essa produção desenvolveu uma indústria naquele período artesanal, que passou a ser doméstica, que passou a ser feita com as mãos, a manufatura. Ou seja, o processo da Revolução Industrial ele estava encaminhado. Com a Revolução, a tomada do poder da nobreza, a submissão do rei com essa nova estrutura, esse novo sistema chamado um sistema político de monarquia parlamentar, a burguesia no poder vai avançar, vai acelerar esse processo da Revolução Industrial que está encaminhada. Ela começa agora a financiar principalmente os pensadores para fabricarem máquinas. Então começa um processo chamado maquinofatura. Tranquilo? Beleza aí? Certinho? Isso está acontecendo. Essas ideias de mudança que vêm da onde? Da Inglaterra. A Inglaterra vai ser pioneira no quê? Na derrubada do seu rei, é a primeira revolução burguesa, no estabelecer de uma igreja nacional, uma igreja que não tem o poder da igreja católica, que é a igreja anglicana. A Inglaterra vai ser pioneira também no quê? Na Revolução Industrial. É a primeira a fazer isso também. Essas ideias, elas saem através de livros, através de conceitos que você estudou no pensamento de liberalismo. Beleza? É assim que eles saem e vão para vários lugares. Em Portugal, nós estudamos que nós temos um representante do liberalismo, que vai se chamar de iluminismo, que é o chamado Marquês de Pombal. Nós já estudamos isso aí. E assim, na França, nós teremos, então, os representantes do movimento de liberdade, que lá na França vai ser chamado de iluminismo. Beleza? Então, aqui nós fizemos uma revisão do conceito e nós vamos avançar na matéria aqui. Mas por que chama iluminismo? A aula de ontem, nós estudamos que esse senhor aqui, deixa eu aumentar aqui, Immanuel Kant, que faz parte daquela matéria que você estudou em filosofia, certo? Onde ele é um grande pensador que vai colocar em questão o quê? A filosofia daquele período, o raciocínio lógico. Ele vai começar a questionar alguns outros pensadores desse período. Immanuel Kant, então, vai dizer que o homem ele tem que valorizar isso aqui, ó, a ideia. E a ideia parte da onde? Do raciocínio. Raciocínio é o quê? É razão. O homem tem que focar no pensamento metódico, na razão. Então, ele apresenta para nós aqui uma palavra. O homem tem que ser esclarecido. Em literatura, você estuda iluminismo com a palavra de ilustração ou esclarecimento. As pessoas têm que ter um clareamento, esclarecer, deixar as coisas claras. Isso só pode acontecer quando você pensa. Aí você lembrou daquela frase do famoso pensador francês, eu penso, logo eu existo.
Então ele começa a usar o quê? Da razão. A razão é uma coisa inerente ao ser humano. Aí ele vai lembrar de quem? Lá do movimento iluminista, dos pensadores lá do movimento renascentista, onde os pensadores pregavam já a razão e o homem, antropocentrismo, usando desse raciocínio lógico. Tranquilo? E aí, então, ele vai dizer que a razão está ligada principalmente às nossas liberdades de pensar. Isso acontece onde? Lá dentro da chamada Alemanha, que se chamava Sacro Império Romano Germânico, ou Estados Germânicos, onde a grande e poderosa Prússia era a mais importante desses 39 reinos germânicos. Beleza? Europa. É aí que nós temos o movimento, o nome e a origem do pensamento. Beleza? Immanuel Kant vai dizer que não é só o liberalismo, mas é a razão e a individualidade do ser humano em pensar. Já estudaram isso em filosofia, estamos só lembrando aqui. Muito bem. O racionalismo está ligado a isso aqui, ó, a evolução, e ele vai também estar ligado à igreja, racionalismo, evolução e igreja. Você estudou em várias outras disciplinas esses pensadores, Lavoisier, Fahrenheit, Celsius, lembra desses nomes aí? Essas pessoas também foram cientistas, também foram pensadores que utilizaram o quê? O pensamento racional para produzir o que nós falamos hoje, o cientificismo. O que é isso aí? São os cientistas que vão usar como característica do iluminismo a fase do pensamento racional. Beleza? Então tá aqui, ó. Só para lembrar que no século XVIII, tá? Finalzinho do século XVII, aqui nós temos pensadores em várias áreas que vão criar essa nova tendência, a análise do pensamento racional em evolução e vão questionar a Igreja Católica. Só que no século XVIII não cabe mais o que? Uma perseguição como foi no século, lá na Idade Média, onde os pensadores eram mortos na fogueira, certo? Aqui no mais, no mínimo, eles eram taxados de hereges. Mas hoje, os cientistas acompanham esse pensamento, o desenvolvimento da ciência a partir das experiências, do empirismo. Beleza? Sociologia. Então, todos esses pensadores e outros começam a usar o pensamento racional, as ideias do cientificismo, que são duas características da onde? Do pensamento iluminista, racionalismo e cientificismo, beleza? E eles vão aqui, de certa maneira, evoluindo e derrubando assim conceitos religiosos, certo? Vamos avançar aqui. Quais são as influências, aquelas mais importantes que você deve estudar? O pensamento iluminista, ele foi para vários setores, para a economia, para a política, para a ciência, para a religião, mas ele também apresentou aquilo que nós estudamos, as várias influências nas revoluções que aconteceram, que é o título da nossa matéria, né? Capítulo 14 aí, Revoluções Burguesas, beleza? Muito bem. Nós estudamos que a mais conhecida de todas foi a Revolução Francesa. Por quê? Os grandes pensadores daquele período, né, você já estudou, nós vimos ontem, Montesquieu, Voltaire, Diderot, né, esses pensadores eram franceses. Né? Rousseau era francês, era suíço, mas morou muito tempo na França. Então, é a academia francesa iluminista que faz o discurso intelectual do racionalismo, cientificismo, que o rei está superado, que ele centra o poder na mão dele, isso é errado. Temos que seguir o pensamento de uma liberdade individual. Rousseau fala em pensamento democrático do povo, lembra? Então, essas ideias, dentro de uma França que tem um poder absolutista, que o primeiro e segundo estado não pagam impostos, quem paga esse imposto sustenta o primeiro e segundo estado. Primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, é a população. É essa situação aí que você vê, então, as pessoas descontentes com esse processo. Quem vai pegar essas ideias e vai perceber que é a hora de derrubar o rei e assumir o poder vai ser a burguesia. A burguesia que paga imposto, a burguesia que não está no poder, a burguesia que está descontente e percebe o movimento.
Vamos usar as ideias de quem? Essas ideias de liberdade dos nossos pensadores. Vamos usar o exemplo da Revolução Inglesa e vamos tomar o poder. Quem vai fazer isso por nós? A massa, a população. Então a população é convocada principalmente para ser o quê? Massa de manobra. Claro que eles querem a liberdade, que eles querem terra, que eles querem mais empregos. Mas eles vão ser conduzidos para uma nova fase de fazer revolução. E lá na frente você vai ver que a população não vai conseguir tantos direitos, essa liberdade, igualdade, fraternidade, não vai ser para todos. E a burguesia vai tomar o poder da nobreza, vai tomar o poder do clero, vai se estabelecer ali, e até hoje, a data de hoje, ela está no poder, e a população conseguiu algumas coisas, mas não chegou ao poder. Tranquilo? Beleza? Então, essa é uma influência que aconteceu na França, e nós vamos estudar essa matéria, a Revolução Francesa. Tranquilo? Só que também ela foi para onde? Para fora, principalmente da Europa. Ela caminhou com as navegações, foi através do quê? De livros. Os livros que você viu, o Espírito das Leis, certo? Esses livros chegaram aonde? Principalmente no Novo Mundo. O Novo Mundo é dividido em 3 partes, lembra? América do Norte, América Central e América do Sul. Naquele período, as divisões eram: a América do Norte era chamada de 13 colônias, ou Nova Inglaterra, certo? Colônia de quem? Dos ingleses. É ali que nós vamos ter a primeira influência. Esses livros, com essas ideias, elas vão influenciar também a burguesia dessa região. Também a população que morava ali, com uma característica. Essa população, ela veio para morar na América do Norte, colônia de povoamento, beleza? Não podemos esquecer disso aí. Então, o que acontece nesse período? Essas ideias, essas teorias, mais o que nós vimos ontem. Alguns de vocês já viram a aula, outros não. O que eles perceberam? A Inglaterra começou a aumentar os impostos dentro da Nova Inglaterra. Lei do chá, lei do selo, lembra disso aí? As leis intoleráveis. Esse tipo de situação fez com que as pessoas se revoltassem, porque eles querem o quê? Liberdade econômica, religiosa, liberdade política, liberdade de expressão, e eles não estão tendo isso. Então é assim que a população vai se unindo e vai pegando a ajuda de quem? Dos inimigos da Inglaterra. Quem são eles? As forças inglesas, as forças francesas e as forças espanholas, que vão ajudar a fazer uma verdadeira mudança de sistema político. Os colonos vão fazer uma independência, 4 de julho de 1776, e vão conseguir estabelecer a primeira independência da história naquele período chamado História Moderna. Beleza? Tranquilo? Então isso aconteceu onde? Dentro da chamada colônia inglesa, com as ideias do iluminismo e os exemplos de desenvolvimento aonde? Na Europa. Revolução Industrial, a queda do rei na Inglaterra. Então tudo isso influenciou. Depois disso aí vai ser como se fosse aquele efeito dominó. Derrubou o primeiro e vai derrubando todos, certo? Como se fosse uma onda. Essa independência das colônias inglesas, elas vão agora varrer toda a América Latina. Nós teremos independência no Haiti. O Haiti vai ficar livre da dominação espanhola e francesa. Em cima do quê? Das ideias iluministas. Todas as colônias espanholas vão começar a fazer seus movimentos de independência, olhando o que agora? As ideias do iluminismo e os exemplos. Quais são os exemplos? Os exemplos que vêm da onde? Da ex-colônia da Inglaterra, os Estados Unidos, que fizeram independência, criaram a sua primeira constituição, baseada no quê? No pensamento liberal iluminista inglês. Certo? Então nós vamos ter aqui também, onde hoje seria, vamos pegar aqui, Bolívia, Venezuela, Equador, Chile, Paraguai, todas essas aí, essas grandes colônias espanholas, começam a fazer o seu movimento de independência. Como é que são chamados os burgueses nesse período aqui? Crioulos, lembra disso? Então são eles que vão fazer essas movimentações. E depois, bem depois, nós vamos ter no final do século XIX, né,
1882 para frente, nós vamos ter também a nossa independência no Brasil. Brasil, colônia portuguesa. O que vai acontecer? Por que o Brasil demora a fazer esse processo de independência? Já que os outros fizeram lá no começo, 1818, 1808, algumas colônias espanholas já estavam fazendo a sua independência. Por que o Brasil demora mais? Porque tem um fato isolado. A família real portuguesa, né, com Dom João VI, eles vêm para o Brasil. Quando eles chegam no Brasil, em 1808, é o mesmo período de independência das colônias espanholas. Eles vêm fugidos de Napoleão, certo? Quando eles chegam aqui, o Brasil vai se tornar o quê? Vice-reino, não é verdade? As fronteiras vão ser abertas, o comércio vai ser liberado, vai existir o fim do pacto colonial, nós vamos ter novos incentivos. Afinal de contas, 15 mil pessoas chegaram na colônia. E elas são pessoas da nobreza, alguns são burgueses, e trouxeram o quê? Dinheiro, economia, desenvolvimento para cá. Então é por isso que o Brasil demorou mais. Houve um incentivo. Beleza? Quais são os pontos importantes de revolução? No Brasil, que tem ideias iluministas. Duas movimentações. Eu coloquei uma aqui, ó, Inconfidência Mineira, Tiradentes, Ideias da Liberdade. Só você viu o triângulo que está aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade, na bandeira de Minas Gerais. Isso em 1789. Em 1798, nós vamos ter, 10 anos depois, né, mais ou menos, nós vamos ter aqui também um outro movimento baseado nos fundamentos iluministas, que é a Inconfidência Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, beleza? Então, as influências iluministas estão em todos os lugares. Vamos avançando aqui. Aí eu peguei as revoluções, que fazem parte da nossa matéria. As revoluções burguesas. Tranquilo? Qual que é a crítica ao regime absolutista? Quem está fazendo a crítica? O sistema iluminista. Quem é o antigo regime? É o absolutismo. Beleza? Ele vai dizer assim que as classes sociais naquele período, a crítica, elas têm que ter igualdade. Não tem que ter uma classe que paga imposto e outra que não paga. Ou todos pagam impostos, divididos em partes diferenciadas, afinal de contas, quem é mais rico deveria pagar mais imposto, quem é mais pobre tem que pagar menos. É injusto pagar o mesmo imposto. Olha só a ideia do pessoal aqui, hein? Parece os dias de hoje, não é verdade? Então as classes sociais estão criticando o regime absolutista porque eles isentam o clero e principalmente a nobreza de imposto. Quem paga imposto é só a população. E lembra que a população tem a burguesia no meio, beleza? Então essa é uma crítica. Os argumentos eu pontuei para vocês aqui, ó. Quem que vai fazer o argumento? A burguesia, né? A burguesia que pegou a ideia de quem? Dos iluministas franceses, dos liberais ingleses, que vai usar a massa para fazer essa revolta. Primeiro aqui, o Estado só é verdadeiramente poderoso se for rico. Cana. Para enriquecer, ele precisa expandir as atividades capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, é preciso dar liberdade e poder à burguesia. Ou seja, a burguesia tem que estar no poder. Ela ajuda nesse crescimento. E o rei está atrapalhando. Quer ver um exemplo? Nesse período, o rei, representante especificamente da França, ele não desenvolve mais nada. Ele está contente. A burguesia quer o quê? Ela quer o desenvolvimento, ela quer a revolução industrial que está acontecendo lá na Inglaterra. E a burguesia aqui vive o quê? Um sistema antigo, feudal, sem desenvolvimento em direção ao sistema capitalista que está lá na Inglaterra. Eles não querem mais comprar da Inglaterra, eles não querem mais isso, eles querem produzir. Então a burguesia percebe o rei, o sistema absolutista, esse antigo regime falido. Ele não vai a nada. É assim que ele vai fazer essa revolução. Ele vai criticar o sistema. O iluminismo defende algumas coisas, preste atenção aqui. Lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Você já viu isso nas sociedades secretas. Uma ordem usa isso aí, que é a ordem da maçonaria. Muitos desses iluministas eram maçons, muitos deles aí. Outro pessoal que usa esse termo de liberdade, dessa igualdade, é a sociedade Illuminati. Você já viu também aquele triângulo
onde tem um olho, lembra? A representação deles. Isso você vê até naquele papel moeda, lembra? Nota de $1. Tranquilo? Facinho? Então ele defende isso aí. Toda igualdade e liberdade do ser humano. Defende também a tolerância religiosa e filosófica, né? E filosófica. Ou seja, todos têm direito de ter uma religião, seja religião calvinista, seja religião católica. O que não pode ter é uma religião oficial do Estado. Afinal de contas, o iluminismo prega o quê? O desenvolvimento. E hoje nós temos exemplos de países que eles são igual ao Brasil, teoricamente, né? Nós somos países laicos. Hoje nós temos o nosso presidente Bolsonaro, que ele é bem ligado a essa tendência religiosa. Lembra do slogan dele? Deus acima de tudo, Brasil acima de, né? Brasil acima de todos. Mais ou menos isso aí, não é? Então, nesse período aqui, que nós estamos estudando século XVIII, há uma liberdade religiosa e o Estado deveria ser laico. Não tem que ter interferência de uma instituição nas questões políticas, senão mistura tudo. E a liberdade filosófica, você pode pensar e defender suas teorias. Aí nós vamos lembrar daquele pensador que ele fala assim: vou defender seu direito de dizer o que você quiser, certo? Sempre. O direito de você falar. Agora, a questão se você está certo ou errado é outra coisa. Você tem essa tolerância, esse direito, essa liberdade aí. E outra questão é a liberdade pessoal e social. Você pode ir e vir, você pode ter participar de um movimento religioso e um movimento filosófico que não está ligado ao, por exemplo, aqui um processo absolutista. Não tem controle sobre isso. Tanto é que você vê nos dias de hoje, todos nós temos nossa liberdade pessoal, social, religiosa, filosófica, nos dias de hoje. Você pode ser de qualquer religião e o mínimo que você tem que ter é o respeito. Respeito a você, a sua religião ou a sua crença religiosa. E mesmo se você não tiver uma. Então, são movimentos que nascem da onde? Dessa ideia da liberdade, dessa tolerância que é pregada no iluminismo. E aqui tem um ponto importante. Os burgueses vão olhar aqui e vão dizer que tem que existir propriedade privada. Essa propriedade privada, ela só vai existir para o desenvolvimento do Estado. Não tem que ser uma propriedade da Igreja Católica ou uma propriedade privada da nobreza. Ela tem que ser para todos. E aí eles vão confirmando o quê? A teoria capitalista, certo? O capital. Tranquilo? Quem vai fazer uma crítica a isso aí, nós vamos estudar daqui a pouco, vamos relembrar, é o Rousseau. Daqui a pouco ele vai criticar isso aqui. Então o iluminismo defende como característica principal a igualdade de direitos, a tolerância religiosa, filosófica, econômica, política, todas as liberdades que você possa pensar e que você tem hoje, e a propriedade privada. Também defende o cientificismo, o desenvolvimento econômico, é contra, principalmente aqui, todas aquelas histórias que envolvem religião, fé, bruxaria, eles são contra. Eles são cientistas, eles são pessoas ligadas ao pensamento racional. Nada de superstições, de misticismo e assim por diante. Tranquilo? Avança aqui. Vê o horário aqui, hein? Muito bem. O que o iluminismo aí? Ele fala assim, eu sou contra, eu não quero saber disso aí. Principalmente as ideias do absolutismo, do rei, de um poder centralizado na mão do rei. Porque o rei, ele não tem capacidade mais de fazer com que o Estado avance. Ele é limitado. Por quê? Limitado pela nobreza, porque ele vem dali e defende sua classe, porque ele vai fazer com que a nobreza não pague imposto, isso é errado. Ele é limitado principalmente pela aliança que ele tem com a Igreja Católica. Então o absolutismo monárquico está superado. Outra crítica que vem do absolutismo é o sistema econômico. Eles dizem que o mercantilismo, que é a compra e venda, o transporte, está errado. Para eles, o iluminismo devia ter a tal da fisiocracia. Está no seu livro, hein? O que é a fisiocracia? É um sistema econômico ligado a tudo que é produzido na terra. Ou seja, são as plantações, são as criações de animais, beleza? Esse é o processo. Eles fazem essa crítica, tem que ser feito assim.
nós vamos entender lá na frente que isso também está errado. Tem que existir o mercantilismo, tem que existir os produtos da terra, como plantações, criações, mas isso só não é suficiente. Nós vamos estudar, vocês vão estudar que a Revolução Industrial vai trazer um novo sistema que pega tudo isso aí, que é o capitalismo. Tudo é capital. Então o iluminismo prega que existe a fisiocracia e não quer saber de mercantilismo, desse negócio de levar e comprar mercadorias. O que sustenta uma nação é a produção feita dentro dessa nação, seja na plantação, na criação ou envolvendo os produtos da terra. Para eles era essa a verdade, é a fisiocracia. E no futuro nós vamos saber que ela está errada. Beleza? O iluminismo também combate o que é essa autonomia intelectual. O Estado tem que financiar, o Estado tem que gerir, o Estado tem que dar liberdade para que as pessoas possam fazer o quê? Estudar. Então é na França que vai nascer o quê? O Estado é responsável pela escola, pelo estudo. Pela primeira vez na França vai ser criado um Estado que dá educação para a população. Olha o que os caras estão fazendo no século XVIII, hein? Estão percebendo que a educação das crianças vai ser o futuro, um futuro possível de sucesso para a chamada nação francesa. Essa é a autonomia intelectual. O Estado tem que garantir o estudo, a educação dos jovens para ter o quê? Adultos de sucesso na França. Então, eles são contra o poder do rei centralizado, o sistema mercantilista e essa falta de autonomia intelectual. O governo tem que gerir a educação. Beleza? E aí nós temos a minha enciclopédia, que nós já estudamos. Essa enciclopédia é um conjunto de livros, 33 livros, que depois eles foram sendo aumentados, né? Que o conjunto desses livros vai ser chamado aqui uma coletânea de livros. Essa coletânea passou a ser chamada de enciclopédia. Hoje nós não temos mais isso aí, antigamente era vendido, talvez na época do seu pai, talvez do seu avô, com certeza, ele comprou o conjunto de livros que tinha todo o conhecimento, que era chamada enciclopédia, que era a Barça, e tinha outras aí. Hoje elas são produtos de decoração nas casas ou nas bibliotecas, beleza? Não temos mais isso aí. A não ser que você pegue seu celular e vá para a Wikipédia, Google, ali nós temos então uma grande quantidade de conhecimento, certo? Naquele período, alguns pensadores, olha o nome deles aí, de D'Alembert e de Diderot, eles reuniram os principais pensamentos e fizeram uma coletânea de 33 livros, que foi chamada Enciclopédia. Beleza? Elaborado aqui em 1751. E aí, essa enciclopédia vai trazer o quê? Os ideais iluministas, todos esses que nós falamos. Liberdade, igualdade, tolerância. O que eles são a favor, o que eles são contra. Todos esses pensamentos vão estar aí dentro desses volumes, desses livros. Tranquilo? Facinho? Então esse é o movimento. O que ele muda a humanidade? Eu peguei um livrinho aqui, uma imagem do livro, e coloquei para vocês aqui. Ó. Por que ele muda a humanidade? Porque ele vai trazer conceitos de desenvolvimento industrial, de pensamento filosófico, de liberdades econômica, política, religiosa. É uma base, é um pensamento que vai trazer essa liberdade até os dias de hoje. Tranquilo? Do que se trata? Aí nós temos aqui de Diderot e de D'Alembert, a imagem dos dois, para vocês verem aí. E você percebe, até na pintura, você vê ele escrevendo, né? Os dois escrevendo com uma pena e utilizando o quê? De um pensamento iluminista. Ó. Não tem nenhuma cruz, não tem nada de santo. É o homem, um antropocentrista, é o homem com a sua liberdade de pensamento. Para você ter uma ideia, na figura abaixo aqui, ó, de D'Alembert, você pode até ver aqui a representação da esfericidade da Terra, né? Que é a confirmação que a Terra é redonda. Durante toda a Idade Média, nós percebemos que a igreja dizia que a Terra era chata ou era quadrada, lembra disso? E com o passar do tempo, os cientistas renascentistas foram questionando isso aí. E muitos deles morreram. Hoje não, é uma verdade, ó. É uma configuração da verdade.
Do que se trata, então, essa enciclopédia aqui? Na verdade, é um inventário. Que inventário? É um levantamento de tudo que tem de conhecimento naquela época, nessas categorias aqui: filosofia, ciências, matemática, história, religião, todas essas. Nesse princípio aqui, 28 livros, depois chegaram a 35 livros aqui, certo? Muito bem. A enciclopédia vai ser um livro chamado assim, um livro perigoso, um livro dogmático, um livro que a igreja não gosta, certo? Muitas vezes a igreja católica condenava quem tinha acesso à enciclopédia, certo? Então, para você ver como que era perigoso você ter livro, né? O livro muda a mentalidade, a cabeça de um homem. Muito bem. Lá no seu livro tem os pensadores. Nós vamos colocar esses pensadores aqui abertos para você ficar sabendo quem são esses caras. Geralmente cai isso aí aonde? No nosso programa de avaliação seriado. Vai cair lá o que é o iluminismo, o que ele defende, o que ele critica, onde que ele nasceu. E aí, principalmente, quem são os filósofos. Então, marca aí, hein? John Locke, pai do iluminismo. Todo mundo sabe que John Locke é um inglês que você já viu em sociologia e filosofia. O que ele defende? A liberdade, né, gente? A liberdade intelectual e a tolerância a todas as situações que você vive. Tranquilo? E ele é um empirista, lembra disso? E afirmava que o conhecimento vem da onde? Da experiência que você tem. Essa experiência pode ser na observação e pode ser através da experimentação. Lembra quando você viu aquela aula em filosofia que dizia que você tem uma tese, que é uma ideia. Essa ideia deve ser experimentada para você fazer comparações. Então você tem a tese, e aí com as comparações você vai ter uma outra tese, que é a chamada antítese ou antitese. Essas duas vão produzir o quê? A síntese. Lembra disso aí em filosofia? A síntese seria o quê? O conjunto das experiências feitas, ou seja, é o empirismo em ação. E essa síntese, ela vai ser o quê? A nova tese que vai ser experimentada por outros pensadores, porque não existe uma verdade definitiva. Lembra? Tese, antítese e síntese. Lembrou? Tranquilo? Então, John Locke aqui diz o seguinte: a soberania não reside no Estado, mas sim em toda a população. Ele afirmava que para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deviam promulgar, fazer as leis e o rei ou o governo e todo mundo executá-las, inclusive eles. Então, John Locke não pode esquecer, ele é um empirista, ele é o pai do iluminismo, ele é o cara que fala sobre essa liberdade intelectual. Tranquilo? Fácil, moleza, né? Não esqueçam de estudar essa matéria. Outro grande pensador é o Charles Louis de Segunda, também chamado de Barão de Montesquieu, essa figura aqui, beleza? Ele vai seguir quem? O pensamento de Locke, não é verdade? Quais são os livros dele? Cartas Pérsias, O Espírito das Leis e Os Três Poderes. Esse senhor aqui vai ser um pensador que define as ideias do iluminismo, e você já sabe o que o iluminismo prega e o que o iluminismo defende. Ele vai ser muito utilizado dentro da França, para fazer o quê? O movimento da Revolução Francesa. Quem vai usar o pensamento dele? Principalmente a burguesia, certo? Beleza? Para ele, todos estão abaixo das leis, inclusive o rei. Tranquilo? Facinho? Vamos avançar aqui. Coloquei um videozinho pequenininho para vocês verem aqui, ó. Porque eu entrei na aula. 2 minutinhos, hein? Liga pra mim, por favor. Estão ouvindo aí? Liga pra mim, por favor. Como? Obrigado. Peraí.
Bom dia, pai. O Rezende, escreve aí, eu não tô escutando nada. Muito bem, senhores. Esse exemplo eu coloquei para vocês pelo seguinte: toda essa história que nós estudamos no Brasil hoje, nós estamos aqui à frente das eleições, dia 15 de novembro agora, certo? Na semana que vem, dia 3, na segunda-feira, se não me engano, dia terça-feira, nós temos eleições nos Estados Unidos. E todo esse regime político de liberdade democrática, ele nasce da onde? Das ideias do iluminismo, certo? Os três poderes, lembra? É pregado por eles, pelos iluministas. Então, é só para você ter uma ideia que todo esse sistema que a gente vive aí também é passado por onde? Pelas ideias iluministas. Outro pensador aqui, ó. Não sei o que vocês estavam falando. Alguém escreve aí que eu não estou ouvindo direito aí, tá? Nós temos aqui o Voltaire, né? O François-Marie Arouet, francês importante aqui, que também foi influenciado, escrevi para vocês aqui, por quem? O John Locke e pelo cientista Isaac Newton, certo? Lembra que nós temos grandes pensadores na Inglaterra que eram iluministas, Isaac Newton, John Locke, David Senior, Thomas Hobbes, lembra aqueles pensadores que estavam à frente do seu tempo. É nesse período, então, que ele vai fazer o quê? Defender as liberdades civis, todas essas que nós estudamos no iluminismo, liberdade religiosa, liberdade de associação de pessoas, sindicatos, economia. Então ele defende essas liberdades. Qual a crítica que François faz? As instituições políticas, quais são elas? O absolutismo, certo? A Igreja Católica. Então, você vai vendo que todos eles têm como ideal em comum as ideias do iluminismo. Beleza? Ele defende o quê? O sistema do livre comércio, sem o controle do Estado na economia. Ou seja, ele não quer uma interferência do Estado na economia. É aí que a burguesia gosta dele, certo? Que a burguesia sabe que não tem que ter interferência, o capitalismo é livre. Você trabalha, você faz a sua propriedade privada, você desenvolve. Então, a burguesia adora o pensamento de Voltaire. E as suas ideias vão estar presentes aonde? Na Revolução Francesa, que vai acontecer, na independência dos Estados Unidos, na Inconfidência Mineira, na independência das revoluções que vão acontecer em toda a América Latina no século XIX. Beleza? Então, François ou Voltaire, também um iluminista que tem aquela mesma estrutura, todos criticando o Estado, todos criticando o rei, o absolutismo e a Igreja Católica, e financiando o que? As ideias de liberdade. Beleza? Facinho, né? E aqui nós temos Rousseau, o iluminista radical. Muito bem. Rousseau, eu já falei para vocês, ele tem essas obras, o Contrato Social, por isso que ele é chamado de contratualista, certo? Que você já viu em sociologia principalmente. Ele tem aqui esse pensamento, e ele vem da onde? Vem de uma região de capitalismo luterano, lá da região da Suíça, Suécia. Ele já tem essa característica. Ele é de família luterana, de uma família de calvinistas, de pensadores baseados numa igreja de liberdade econômica. Ele chega à França, vai estudar, vai trabalhar ali, vai ser um professor,
e ele vai ser um grande influenciador dessa revolução que vai acontecer na França. Beleza? Tranquilo? Só que tem um detalhe. Ele vai ser uma pessoa que vai estar um pouquinho à frente dos outros iluministas. Tanto é que ele vai ser chamado de radical. Porque ele já dizia o seguinte: a propriedade privada, ela é errada também, porque ela limita as classes sociais. Assim como o absolutismo limita as classes sociais, a propriedade privada também. Aí ele vai explicar. Ele vai dizer o seguinte: a burguesia vai tomar o poder e ela vai se instalar no poder no lugar de quem? Da nobreza e do clero. A propriedade privada ela vai limitar as outras classes de crescerem. Então ele critica a burguesia, certo? E aí, você já estudou em filosofia, ele vai ser chamado também de um dos primeiros que vão defender a classe trabalhadora. E por isso ele vai ser chamado também de uma espécie de socialista. Beleza? Facinho? Então ele é crítico da propriedade privada. Ele tem a sua tese do progresso de todo o Estado. E aí nós temos aquela frase característica: ó, a natureza faz o homem feliz e bom, mas a nossa sociedade onde vivemos, deprava-o e torna-o miserável. Ou seja, a sociedade corrompe o homem, certo? Uma característica básica. Então, Rousseau iluminista, que é esse aqui, ó. Rousseau iluminista muito forte e poderoso, beleza? Adam Smith, você já viu, ele faz parte da Grã-Bretanha, um escocês. Esse senhor aqui também é da parte liberal, é um liberalista, beleza? E ele defende o quê? A liberdade política. Ele é um fundador da famosa Escola de Economia Liberal. Ele escreve um livro muito importante, A Riqueza das Nações, certo? E na Riqueza das Nações ele tem essa frase aqui, ó: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes e dos reis. Olha como o cara é habilidoso. Por que ele fala isso? Porque ele está dentro do contexto da Inglaterra. Afinal de contas, ele vive a Inglaterra agora. E lá na Inglaterra, o que está acontecendo? Uma nova tendência, é a Revolução Industrial. E qual que é a grande riqueza da Inglaterra? A população. Essa população que é mão de obra barata, certo? E ele prega que o governo, o Estado, não deve fazer o quê? A intervenção dentro do comércio. Mas nesse período, o rei faz a intervenção. Daqui a pouco as ideias dele vão ser aceitas. Beleza? Então, Adam Smith ele está ligado ao liberalismo político, ao liberalismo econômico, e é um grande pensador que influenciou todos os outros pensadores chamados assim pós-iluministas. Vamos avançar aqui. E aí nós temos esses dois pensadores que já vimos no início aqui, é o Denis Diderot aqui em cima e o Thomas Malthus. Diderot fala que ele é contra o processo de controle da Igreja Católica. Então, ele é anticlerical, anticlericalismo, ou seja, ele critica a Igreja Católica. Frase dele aqui: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Radical, né? Radical. Thomas Malthus, que você já viu em matemática, e você já viu em probabilidade, você já estudou em geografia. Ele é o quê? Um economista e demógrafo. Então ele diz o seguinte, ele lança aquela teoria de progressão aritmética e progressão geométrica. Lembra disso? A população é aquela que cresce geometricamente. E os alimentos, matematicamente. Tem que ter um equilíbrio entre eles, certo? Se tiver uma maior quantidade de população e a mesma quantidade de alimentos, vai ter um desajuste econômico aí, certo? Econômico. Se tiver uma produção de alimentos pequena, a mesma coisa. Se nós tivermos aqui uma crise nos alimentos, a mesma coisa. Tudo isso, ele estabelece aqui um desequilíbrio no sistema econômico, certo? Frase dele: é uma verdade reconhecida na filosofia que uma teoria justa sempre será confirmada através da experiência. Então, ele está dizendo o seguinte: se no futuro a população era crescer desenfreadamente,
automaticamente teremos uma crise nos alimentos, porque vai ter que fazer o quê? Vai ter que acontecer uma produção em alta de alimentos. Tranquilo? Você já estudou isso aí. Muito bem. Nós temos uma imperatriz aqui, uma rainha, né? Catarina Grande. Ó. Ela é czarina, czar, César, rei aonde? Na Rússia. Os reis da Rússia são chamados de czares. Ela governa a Rússia aí no final do século XVIII, certo? E nós temos aqui Voltaire, Diderot e Montesquieu, que vão ser convidados para estarem com ela. Ela e depois outro grande pensador, como Alexandre, da dinastia Romanov. O que eles vão falar para essa moça? Que ela tem que mudar a sua maneira de governar. Porque se ela não mudar a sua maneira de governar, vai acontecer o quê? Um problema no governo dela. A população, a burguesia, eles vão se revoltar e possivelmente ela vai ser retirada do governo através de uma revolução, de um movimento político. Então, Catarina Grande, ela se encaixa numa descrição chamada de déspota esclarecido. O que é um despotismo esclarecido? Não pode esquecer, são os ditadores, os reis que passaram a entender o pensamento dessa época, século XVIII. Qual é o pensamento? As novas ideias de governo, de religião, de economia, de liberdade política, de expressão, que existem, chamadas de ideias iluministas. Catarina percebeu isso, como outros também. Eu coloquei ela como exemplo. Outros existiram. Catarina vai convidar Voltaire, Diderot, Montesquieu para ajudá-la a mudar a sua maneira de governar. E eles vão dar as dicas para ela, vão falar o que ela tem que fazer. Algumas coisas ela fez, outras não. O que ela fez aqui? Ela percebeu que o discurso era bom, eles vão usar o quê? A criação de escolas, universidades. Então ela percebeu, lembra? Uma das liberdades do iluminismo é fazer o quê? É dar liberdade intelectual à população. Você não pode ter uma população analfabeta e burra, porque não vai haver desenvolvimento. Então ela cria o quê? Escolas, universidades, que vão gerar uma riqueza intelectual no seu país. É a reformulação urbana. Ela vai estimular as ciências naturais. Quais são elas? A química, a física e assim por diante. Apoiou também a agricultura, essas plantações em grande quantidade, certo? Adotou uma política de tolerância religiosa, ou seja, não há perseguição mais aos calvinistas, ou seja, há uma liberdade, quase um Estado laico. Dessa maneira, com esse pensamento novo, ela se encaixando dentro dos monarcas déspotas esclarecidos, ela conduziu a Rússia a um crescimento importante nessa geopolítica dessa região eslava aí, do leste europeu, beleza? Principalmente porque ela conduziu ainda um exército poderoso aqui. Tranquilo? Mas ela continuava sendo o quê? Uma rainha, com poder absolutista. Mas ela já estava caminhando em direção a esse crescimento de liberdade iluminista aí. Beleza? Tranquilo? Então ela se encaixa nessa estrutura de despotismo esclarecido, onde tem uma frase, eu devia ter colocado aqui. O poder é para o povo, mas sem o povo. Ela está dando poder ao povo, mas ela continua ainda como uma rainha centralizadora de características absolutistas. Beleza? E uma coisa importante, você não pode esquecer, e o papel da mulher aqui? Por que nós não temos mulheres na filosofia? Lembra que eu coloquei aquela figura? Não tem mulher na filosofia, só tem homem. Rousseau diz o seguinte, os homens teriam domínio sobre as mulheres e crianças. Ele defende o quê? A família patriarcal. Ou seja, ele e todos os outros são ligados a um pensamento patriarcal. Ou seja, o iluminismo não é tão liberal assim, certo? Immanuel Kant, mulheres lidam com coisas banais. Não foram feitas para raciocinar, apenas sentir. Beleza? Olha só. Denis Diderot, um grande pensador contra a Igreja Católica, iluminista, ajudou a fazer os volumes da enciclopédia, diz o seguinte, mulheres são seres tomados por paixões. As mulheres não raciocinavam com a cabeça, e sim com a genitália. Olha que absurdo. Então eu coloquei aqui, por que não temos aí mulheres filósofas? Porque é um sistema castrador, ainda machista,
principalmente pelos nossos grandes pensadores. Beleza? Despotismo esclarecido, já falei para vocês o que ele é. São reis, são imperatrizes lá de Portugal, da Rússia, da Prússia, da Áustria, que resolveram aderir essas medidas, essas novas leis iluministas. Beleza? Eles vão aderindo, mas ainda continuam sendo absolutistas. Tranquilo? Fácil? Avançou aqui e finalmente nós chegamos à conclusão. Estudamos hoje que o iluminismo é um movimento que aconteceu no século XVIII que vai mudar a mentalidade com essa nova maneira de fazer o quê? Liberdade política, religiosa, não intervenção na economia, um sistema novo, beleza? De crítica ao absolutismo e crítica principalmente à Igreja Católica. E vai estabelecer para nós aqui a influência para derrubar governos na França, nos Estados Unidos, em todas as colônias espanholas e colônia portuguesa no Novo Mundo, Brasil especificamente. As suas ideias vão ser espalhadas por todos os cantos do mundo. Beleza? Tudo bem? Vou fazer a chamada quem chegou agora. Vou colocar aqui. Deixa eu interromper aqui.